Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira, tudo bem com vocês? Futuros colegas policiais civis, como vocês estão? Vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Eu não vou conseguir responder chat hoje, tá, pessoal? Não tô conseguindo entrar no chat. Quem tiver qualquer pergunta, entra no meu Insta, pode perguntar qualquer coisa sobre a aula, tal, que vocês não entenderam, se ficaram com alguma dúvida, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Milena Sap, meu Insta aqui embaixo, tá? Enquanto a gente dá um tempinho o pessoal entrar, se você ainda não conhece as nossas aulas gratuitas aqui no YouTube, você tá perdendo, hein? Por favor, entra aqui embaixo, assina agora o nosso canal do YouTube, que são muitas aulas gratuitas, é muito material bom, atualizado dos melhores professores do mercado, todas as matérias, tudo que vai cair na prova de vocês, a gente traz para cá atualizações, o que mais tem sido cobrado. Vale muito a pena assistir nossas aulas, uma revisão. Você está lá estudando, está meio cansado, entra aqui, assiste uma aulinha de revisão, porque aqui acaba não sendo pesado como uma aula, né? Aqui é um bate-papo, a gente traz os principais pontos. Então, às vezes a gente está com a cabeça cheia, não quer assistir uma aula, entra aqui, dá uma olhadinha, é sempre mais descontraído, são sempre atualizações, pontos específicos, né? Não são aulas completas. Então, vale bem a pena assinar aqui o nosso canal. Agora, se você quer aula completa do curso preparatório para o seu concurso, específico para o seu concurso, os melhores professores do mercado, delegados de polícia, uma prova realmente investigadores, escrivães, uma prova realmente voltada para a Polícia Civil de São Paulo, voltada para a Banca Vunesp, assine o nosso curso da Polícia Civil de São Paulo. O link está aqui embaixo, pessoal, vale muito a pena, vocês têm que conhecer o nosso curso, vai ser um baita diferencial na preparação de vocês, porque um curso que a gente tem pouquíssimo tempo de agora até a prova, né? Edital tá aí, tem pouquíssimo tempo, então a gente tem que focar um estudo bem dirigido, bem direcionado para a prova de vocês. Pensando na banca Vunesp, pensando no perfil da banca, pensando nas questões que têm caído, em como a nossa banca tem se comportado, né? Lembrando que primeira e segunda fase são juntas, então a preparação já tem que ser voltada para isso, né? Então, uma preparação específica para o curso da Polícia Civil de São Paulo, com certeza vai fazer toda a diferença na preparação de vocês. Porque a gente tem muito pouco tempo de estudo de agora até a prova, né? Então, não dá para perder tempo se perdendo aí no caminho, estudando errado, estudando material desatualizado, aprofundando onde não tem necessidade, pegando lá jurisprudências, doutrinas que não são voltadas para o nosso cargo, voltados para a nossa carreira, para a nossa cadeira, né? Então, vale muito a pena a gente fazer um estudo direcionado, pensando na Banca Vunesp, com questões da Polícia Civil de São Paulo, com professores acostumados com a Polícia Civil de São Paulo, com a Banca Vunesp. Eu acho que essa preparação faz toda a diferença, tá? Então, conheçam o nosso curso da Polícia Civil de São Paulo, eu tenho certeza que vai ser fundamental na aprovação de vocês. Tenho certeza que juntos nós vamos buscar essa tão sonhada vaga de vocês, tá? Para quem não me conhece, acho que cadê o pessoal entrar, né? Uns 3 minutinhos já. Para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo e eu ministro Direito Penal aqui no Que Concursos. No curso, né, da Polícia Civil de São Paulo, eu trago todos os pontos cobrados no edital, com detalhes, com bastante doutrina, letra de lei, resolução de questões, mas tudo objetivo, né? Tudo voltado para a prova de vocês, o que realmente vai cair. Eu não vou trazer para vocês jurisprudências, doutrinas aprofundadas, coisas que não são cobradas na prova, porque a gente não tem tempo a perder, né? Então, essas aulas realmente são completas, voltadas para o edital, mas bem objetivas, pensando numa preparação já para essa próxima prova. E aqui eu trouxe alguns pontos importantes. Eu tenho várias aulas aqui de alguma atualização, alguma lei nova, né? Para quem ainda não assistiu, vale a pena, entra aqui, procura meus vídeos, tem muita coisa bacana em direito penal. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho muito importante, que são os crimes funcionais. Pessoal, não tem um concurso que não cai crime funcional. A gente vai ter aqui primeira e segunda fase juntos, né? As duas provas juntas. Então, eu acredito que serão cobradas coisas sobre crimes funcionais, né? Essa matéria será muito cobrada. Então, a gente tem que saber muito bem os crimes funcionais. Porque se a gente quer ser funcionário público, né? Se a gente quer ingressar na polícia, uma das partes mais importantes é saber o que eu posso ou não fazer, o que é crime ou não. Então, é importante a gente estudar bastante esse tema, tanto para passar na prova, quanto para a vida funcional de vocês, né? Que é importante
Opa, peraí, tô aqui trabalhando, ganhei uma caixa de bombom, isso pode? Isso é permitido? Isso é aceito? Então a gente tem que saber todas as condutas que são permitidas, que não são, o que é ilícito administrativo, o que não é nada, o que é atípico, mas é uma falta, o que é crime. É muito importante a gente ter essa visão da carreira. Além de ser uma matéria que despenca nos concursos e com certeza em algum momento dessa próxima prova será cobrado. Então eu trouxe para vocês, o material está no grupo do Telegram, tá, pessoal? É importante falar isso. Quem ainda não está no nosso grupo do Telegram, entra correndo, porque também é um baita diferencial, muito material, e o nosso material sempre vai para lá, tá? Então eu trouxe um materialzinho para a gente estudar essa matéria, e quem quiser, entra lá no grupo que vocês vão ter essa ajuda, né? Porque eu acho que a gente tem alguns métodos de estudo, né? E quando a gente pensa em VUNESP, na banca VUNESP, a gente tem que pensar que é muita letra da lei e muita doutrina voltada para a tua carreira, voltada para o cargo policial, né? Então, como a gente vai estudar? Ler muito a lei, letra da lei, ler os PDFs que a gente disponibiliza, né, o material que a gente disponibiliza, assistir uma videoaula se tiver alguma dúvida, se gosta mais de assistir por vídeo, a gente gosta mais de ler, a gente gosta mais de assistir, a gente gosta mais de ouvir, né? Então, dentro daquilo que te ensina mais, escolher uma dessas opções e resolver o máximo de questões possíveis. Pessoal, cuidado aqui, tá? Questões sempre atualizadas. Não peguem provas antigas e saiam resolvendo, que o direito penal ele muda constantemente e com isso vocês vão resolver questões erradas e vão estudar errado e, pelo amor de Deus, está tudo que vocês não precisam agora nessa reta final. Então, procurem questões atualizadas. Aqui no site do Que Concurso, todas as questões tá lá atualizado, desatualizado. Então, você sabe se vale a pena ou não estudar aquela questão. Tem comentários, tem explicação da resposta. Então, a melhor forma de estudar, depois de ler a matéria, né, ler bastante lei seca, é a resolução de questões. Lembrando que lei seca é fundamental, ainda mais para a banca VUNESP. Inclusive, hoje em dia, penas. A VUNESP hoje em dia cobra quantidade de penas. Então, é decoreba, estudar, entender, ler, reler e resolver questões. É isso que a gente precisa para essa prova. Tá legal, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha no material que eu trouxe para a gente estudar essa matéria? Para a gente começar a estudar os crimes funcionais, o que é permitido, o que não é permitido fazer, né, dentro da nossa carreira funcional, a gente tem que entender primeiro quem é o funcionário público. E aí vocês vão falar, nossa, Milena, isso daí para mim é fichinha, porque eu já acabei de estudar muito em administrativo, estudei, vi, revi, já sei de cor e salteado quem é o funcionário público, que eu vi lá no direito administrativo. E aí eu vou falar para vocês, pessoal, esqueçam a definição de funcionário público do direito administrativo. Não esqueçam para a prova, não, que na prova vai pedir. Esqueçam para o direito penal. Quando o examinador estiver falando de direito administrativo, vocês usem a definição de vocês. Mas aqui, quando estivermos falando de direito penal, não é para usar nenhuma outra definição de funcionário público, tá? Ah, eu aprendi que funcionário público é isso, eu aprendi que funcionário público é aquilo. Esquece tudo que você aprendeu. Aqui em direito penal, a gente tem uma definição específica, tá? Do que é funcionário público para fins de efeito penal, para o direito penal, para a responsabilidade penal, para a gente pensar se cometeu ou não crime, se responderá ou não criminalmente. Então, aqui a nossa definição de funcionário público é uma definição para fins penais, diferente das outras, tá, pessoal? Então, Milena, eu vou confundir na hora. A minha dica é façam fichamentos. Se isso é uma matéria que você acha que você pode confundir, faz um fichamento, põe lá. Funcionário público para fins administrativos é papapá. Funcionário público para fins penais faz lá um fichamento, da hora você bate o olho e já não confunde mais isso. E eu usava muito esse método de estudo de fichamento. Quando a gente está estudando várias coisas, a gente começa a confundir, né? Então você lê, entende toda a matéria, aí no dia seguinte eu estudei roubo, entendi tudo, eu estudei furto, entendi tudo, estudei extorsão, entendi tudo, sei tudo dos crimes patrimoniais. Quando eu vou ver no dia seguinte, vou resolver uma questão, algo assim, eu falo, poxa, mas espera aí, isso daqui era uma qualificadora do roubo, era um aumento de pena do roubo, era uma qualificadora do furto, e aí eu confundo tudo, eu lembro que eu já vi aquilo, mas eu começo a confundir.
Então, uma forma de ter essa memorização, né, de não confundir esses termos, é fazer fichamentos. Então, eu coloco lá, roubo, qualificadoras, furto, qualificadoras, e aí você diferencia e fala, opa, peraí, com destruição ou rompimento de obstáculo, é do furto. Aqui no roubo, então aí você, né, vê, tá sempre batendo o olho naquilo e diferencia melhor. Então, eu sou super a favor dos fichamentos, inclusive no final dessa aula, o último quadrinho que eu tenho aqui é um fichamento que eu gostaria muito que vocês também fizessem na casa de vocês, que vai ser um baita diferencial na hora de responder sobre crimes funcionais, tá? Garganta raspando, tenho que tomar água toda hora. Então, para o direito penal, quem é esse tal desse funcionário público? Artigo 327, está expressa a definição de funcionário público no Código Penal. Já teve uma prova uma vez que perguntou isso. A definição de funcionário público está no Código Penal e muita gente não lembrava e confundiu e achava que era doutrinária essa definição. Não, tá, pessoal? Essa definição está lá expressa no Código Penal, no artigo 327. Então, funcionário público, para efeitos penais, é aquela pessoa que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa que responda pelo Estado, que exerça um cargo, um emprego ou uma função pública como Estado, revestido da função de Estado, é considerado funcionário público. Sempre que você está lá representando o Estado, você é um funcionário público. Vamos aprofundar mais esse conceito. Eu, lógico, sou uma funcionária pública concursada, ninguém tem dúvida que eu sou funcionária pública. Tem o funcionário público que não é concursado, mas todo mundo sabe que ele é funcionário público. Agora, aquela pessoa que está lá, naquele momento só, e amanhã ele já não está mais cumprindo aquela função pública, aquela função do Estado, aquela pessoa que não recebe por aquilo, ela é funcionário público? É, porque está expresso que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem? Você recebe aquela convocação deliciosa na sua casa, te chamando para ter um domingo maravilhoso com os seus colegas de escola da infância, como mesário. Então é dia de eleição, a escola do bairro te chama para ir lá trabalhar como mesário, aquela hora que você encontra todos os colegas de escola, né? Quem sempre morou no mesmo bairro, a gente encontra todos os colegas, e aí te chama para ir lá no domingão trabalhar como mesário. O mesário, ele está representando o Estado naquele momento? Tá. Ele tem lá uma função pública, o que ele está fazendo é uma função pública? É. Ele está lá como Estado, falando, ó, assina aqui, ó, não pode isso, ó, teu canhoto. Ele é o Estado naquele momento, né? Ele é essa função de Estado, não é? É. Ele ganha para estar lá? Não, no máximo um lanchinho, né? A depender do local. Mas ele não ganha. Ele escolheu estar lá? Não. Ele prestou alguma prova para estar lá? Não. Ele amanhã ainda vai estar respondendo como um funcionário público, ainda vai estar. Ele pode representar o Estado. Se alguém perguntar para ele, como faz isso, como faz aquilo, ele ainda está incumbido nessa função estatal? Não. Ele só tem autoridade, ele só tem esse poder de falar como Estado naquele momento, naquele local e naquela hora em que ele foi convocado para atuar como Estado. Então, o mesário é o melhor exemplo disso. É alguém que não queria estar lá, que foi convocado, que não está recebendo para estar lá, que vai estar lá só por algumas horas, mas naquele momento, enquanto ele está lá, ele responde como Estado e ele responde criminalmente. Ele responde por crimes funcionais. Outro exemplo, quando você é convocado para ser jurado, vai ter um júri, um crime, um assassinato, né, super conhecido na cidade, tá? E você se inscreveu para ser jurado e você é convocado e você é jurado daquele júri, daquele julgamento. Naquele momento que você está lá, você está ocupando uma função pública, você está representando o Estado, você está julgando, né, o juiz leigo, mas você está lá julgando aquele caso, como se você fosse um juiz do Estado. Naquele momento, você tem uma função pública? Tem. Está ganhando para isso? Não. No máximo um lanche, né, mas não está ganhando. Você prestou um concurso? Não. No dia seguinte, você ainda vai estar julgando pessoas? Não. Se acontecer um crime, você vai falar: opa, peraí, eu posso julgar isso daqui porque eu sou juiz. Não. Você só participou daquele julgamento. Você só foi jurado daquele julgamento. Saiu dali, você não tem mais essa função. Então, é uma função
transitória, sem remuneração, só naquele momento, mas naquele momento você atuou como um agente estatal. Então vejam como a definição de direito penal ela é muito ampla. Por quê? Porque qualquer pessoa que responda como Estado, que represente o Estado, que seja um ente estatal naquele momento, não importa em que momento, não importa por quanto tempo, não importa como ele chegou lá, não importa se ele recebe, se ele está naquele momento atuando como Estado, ele tem que ser vigiado, ele tem que responder por um regramento mais rígido, né? Ele tem que responder pelos crimes funcionais. Então, essa é a importância de entender quem é esse tal desse funcionário público, tá? O parágrafo 1º traz para a gente o funcionário público por equiparação. Equipara-se a funcionário público quem exerce carga, emprego, função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Aqui, pessoal, já caiu uma pegadinha uma vez, que era uma pessoa que estava lá trabalhando para uma empresa prestadora de serviço contratada para a execução, né, de alguma função. Então, por exemplo, um buffet foi contratado para uma festa de administração pública. Vamos fazer alguma administração pública, contrataram lá uma empresa. E aí tem os garçons que servem os salgadinhos para a empresa, por exemplo. Está lá numa festa da administração pública, foi uma contratação da administração pública, mas aquela pessoa, ela está exercendo uma atividade típica da administração pública, uma execução típica da administração pública? Não, ela está servindo salgadinho para uma festa. Então, nesse caso, não responde como funcionário público, tá? Então, cuidado, que isso aqui já foi pegadinha de concurso. A pessoa que está trabalhando para essa prestadora de serviço, né, conveniada ou contratada para execução de uma atividade de administração pública, tem que ser uma atividade típica da administração pública. Aquela atividade que só o Estado faz, tá? Se for outras atividades, não. E aí, como agora que a gente já sabe que é um funcionário público, a gente tem que saber por que crimes o funcionário público responde. Quais são desses crimes funcionais? E aqui eu queria muito que vocês fizessem esse fichamento na casa de vocês também. Façam esse quadrinho para bater o olho, para ler, reler, para entender, porque cai em toda a prova, todo concurso cai. A gente vai ter primeira e segunda fase juntas, né? Com certeza, em algumas duas fases, vão perguntar sobre crimes funcionais. Então, importantíssimo, façam um fichamento. Aqui é o resumo do resumo do resumo. É ler, decorar, bater o olho. Entendendo isso aqui, você entendeu dos crimes funcionais, tá? Então, entendendo a definição de funcionário público, entendendo os crimes funcionais e decorando, memorizando o próximo quadrinho que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir responder muitas questões sobre crimes funcionais, tá? Então, a gente tem dois tipos de crimes funcionais, doutrinariamente falando. A gente tem os crimes funcionais próprios e os crimes funcionais impróprios. O que são crimes funcionais próprios, ou puros, ou propriamente ditos? Tem que decorar todos esses nomes? Tem. O examinador ele pode usar próprio, que é o que a gente mais usa, é o mais fácil de memorizar, porque está em todo lugar. Ou ele pode querer complicar um pouquinho e falar, vou usar um nome diferente para ver se o candidato está atento. Ele pode usar um puro ou propriamente dito, tá? Então, não se esqueçam, próprio, puro ou propriamente dito é a mesma coisa. E o que são esses crimes funcionais próprios ou puros ou propriamente ditos? São condutas tipificadas pela lei, né, criminalizadas pela lei, como crimes funcionais próprios. Como se cometida por um funcionário público, é uma conduta criminosa, tá? Então, aquela conduta, ela é um crime sempre cometida por um funcionário público no desempenho da sua função ou se aproveitando daquela função que ele tem. Aí, aquela conduta, naquele momento, ela é uma conduta criminosa. É um crime funcional próprio cometido por funcionário público. Se quem comete essa conduta não é um funcionário público, ainda assim essa conduta é criminosa? Não. Crime funcional próprio, puro ou propriamente dito, só é crime quando cometido por um funcionário público, no exercício da função ou em razão dessa função.
Se uma outra pessoa qualquer que não é funcionário público comete esse mesmo ato, faz esse mesmo ato, ele não cometeu crime, tá? Porque é uma obrigação só do funcionário público. Então, vamos dar um exemplo. Se eu prevaricar, eu, Milena, funcionária pública, delegada de polícia, se eu prevaricar, eu cometo um crime, certo? Se um terceiro não fizer a função e prevaricar, ele está cometendo um crime? Não, ele não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo. Ele não é funcionário público, aquela não é a função dele. Vamos dar um outro exemplo. Se eu exijo uma vantagem indevida para prender alguém, para soltar alguém, para fazer algo lá na minha função. Cometi um crime? Cometi. Se eu exigi a concussão, se eu solicitei uma corrupção, exigi. Cometi o crime. Se eu sou um terceiro qualquer, que não tem nenhuma função pública, e eu peço um benefício, peço uma vantagem para fazer algum ato público, eu cometo crime? Não, porque eu não faço atos públicos, eu não exerço função pública, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa obrigação. Então, os crimes funcionais próprios, puros ou propriamente ditos, só são condutas criminosas quando cometidas por funcionários públicos. Se a pessoa comete aquele mesmo ato, não é um funcionário público, não tem aquela obrigação, não tem aquela ligação, não comete crime. Tá legal, pessoal? Os crimes funcionais impróprios ou impuros ou impropriamente ditos são condutas que, se cometidas por um funcionário público, são condutas típicas, são crimes funcionais e, se cometida por alguém que não tem função pública, também é uma conduta criminalizada. Também é um crime. Ainda que não seja um crime funcional, ainda que seja uma outra conduta criminosa, mas também responde por crime. Ah, Milena, como assim? Eu como funcionária pública, cometo um peculato. Eu desvio um bem que eu tenho posse pela minha função, eu subtraio um bem que eu tenho posse pela minha função, né? Eu faço alguma dessas condutas previstas lá no nosso crime de peculato. Eu cometi um crime funcional, sou funcionária pública, usei da minha função para obter essa vantagem aí indevida. Se eu não sou funcionária pública, sou uma pessoa qualquer, e eu subtraio um bem que eu tenho a posse, ou eu desvio um bem que eu tenho a posse, eu cometo essas mesmas condutas tidas como peculato, eu cometo crime? Sim. Eu posso responder por uma apropriação indébita, por um furto, a depender do caso, mas nessa mesma conduta, eu, que não sou funcionária pública, também cometo um crime. Então, a funcionária pública responde lá pelo seu peculato furto, pelo seu peculato desvio, e aquele que não é funcionário público responde por um furto, por uma apropriação indébita, também responde por conduta criminosa. Essa matéria é muito fácil, a gente só precisa memorizar e lembrar na hora da prova. E para isso, esse fechamento aqui que eu fiz vai tirar vocês de qualquer sufoco. Crimes funcionais são os crimes cometidos por funcionários públicos. Nós já sabemos quem são os funcionários públicos, né? Qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função em nome do Estado, ainda que sem remuneração, ainda que transitoriamente, ainda que por algumas horas, mas é considerado funcionário público. E os crimes funcionais são os crimes cometidos por esses funcionários públicos nessa definição bem ampla do direito penal. Se aquela conduta só é crime se cometida por um funcionário público no exercício da sua função ou em razão da sua função, é um crime funcional próprio, puro ou propriamente dito. E como a gente memoriza? Pessoal, é puro, é próprio, é só do funcionário público, é próprio de um funcionário público, que é o que vocês querem ser. Se cometido por qualquer pessoa for crime, se aquela conduta for crime funcional quando cometida por um funcionário público, e um outro crime qualquer quando cometida por um terceiro qualquer, essa conduta, ela é imprópria, qualquer um comete. Então, é um crime funcional impróprio, impuro ou impropriamente dito, tá? Memorizem esses nomes que vão cair.
Memorizem a diferenciação desses dois termos, memorizem quem é o funcionário público que comete esse tipo de conduta, tá? É o resumo do resumo. Nas aulas é lógico que nossa definição é muito maior, muitos exemplos, para a gente entender mais. Aqui é papum que tem sido cobrado nas provas de vocês, tá? Então, trouxe para vocês realmente o que eu considero de mais importante, mais cobrado nas provas de vocês, tá? E aí eu aproveitei essa aula para trazer um quadrinho com uma diferença que eu acho que é básico para vocês conseguirem responder algumas questões aí de crimes funcionais. Trouxe para vocês todos os crimes funcionais? Não. Só vão cair esses que eu trouxe? Não. Vocês têm que estudar todos os crimes funcionais, pessoal. Todos que estão previstos no edital de vocês têm que estudar. Tenho outras aulas aqui sobre crimes funcionais. No curso para Polícia Civil de São Paulo, eu tenho aulas, né? Porque é mais de uma, lógico, aulas completas sobre os crimes funcionais, objetivas, voltadas para o cargo de vocês, para a prova de vocês, mas bem completas, explicando cada um dos crimes. Crimes funcionais caem muito. Então, não vão dar essa bobeira de falar, só estudar esses três aqui que eu acerto tudo. Não, tá, pessoal? Aqui eu trouxe um resuminho das principais diferenças da corrupção ativa e passiva, para vocês enxergarem como é tratada essa matéria e entenderem essa matéria. E isso não tira a importância dos outros crimes funcionais, tá? Pode cair qualquer um dos crimes que esteja no edital de vocês, a gente estuda todos, memoriza todos, resolve questões de todos, tá? Não vamos comer bola aqui. Eu trouxe para vocês apenas esses dois, né? Que vai ser três, que eu vou citar mais um pouquinho de um, né? Mas trouxe para vocês apenas essa principal diferença para vocês visualizarem, fazer o fechamento de vocês e não errarem quando o examinador falar sobre corrupção. Mas vocês vão estudar os outros também, tá? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa tal dessa corrupção. Outro dia eu vi numa prova uma pegadinha bem maldosa. Tinha lá, são crimes hediondos. E aí tava lá corrupção, tinha um monte de crime que realmente era hediondo. E aí os dois que o pessoal mais se confundiu. Tinha lá feminicídio e corrupção. E os outros todo mundo sabia porque eram crimes mais batidos, né? Que todo mundo já sabia que eram hediondos. Então esses dois foram os que causaram mais dúvida. O feminicídio e a corrupção. E muita gente marcou corrupção. Por quê? Porque, pessoal, tem uns projetos de lei, né, que querem tornar hedionda a corrupção. Então, a gente ouviu falar muito isso na mídia, e tem aquelas postagens de Instagram, às vezes, que traz projeto de lei como sendo um crime. Então, acabou que confundiu um pouco o pessoal. Corrupção ainda não é hediondo, pode vir a ser, mas o feminicídio sempre será hediondo, porque ele é um homicídio qualificado. E todo homicídio qualificado é um crime hediondo. Então, muita gente errou essa questão, tá, pessoal? Prestem bastante atenção nessas pegadinhas maldosas do examinador. E aqui eu trouxe para vocês a tal da corrupção. Todo mundo conhece a corrupção, todo mundo sabe o que é corrupção, né? Essa conduta aí, né, de funcionário público ganhando dinheiro, tomando vantagem aí no cargo público, o particular pagando para o funcionário público, a gente sabe que é a corrupção, né? A gente enxerga a corrupção, mas muitas vezes a gente erra a definição. A corrupção, ela pode ou não ter dois personagens, dois agentes, né? E se tiver esses dois personagens, esses dois agentes, ela será diferenciada, a conduta de cada agente corresponderá a um crime. Um dos agentes responde pela corrupção passiva e o outro pela corrupção ativa. Aqui eu queria trazer para vocês uma coisa muito importante. Quando chega na hora da prova, a gente está nervoso, dificilmente a gente lembra quem comete a passiva e quem comete a ativa. E aí eu trouxe para vocês uma ajudinha para memorizar, né? Quando a gente fala da corrupção passiva, a gente fala no funcionário público. Quando a gente fala da corrupção ativa, a gente fala no particular, em qualquer pessoa. E como a gente vai lembrar que a corrupção ativa é essa de qualquer pessoa? A gente vai lembrar porque essa qualquer pessoa, esse terceiro, só responde por corrupção se o ato da corrupção
for de iniciativa dele. Então, nisso, vocês vão matar as duas principais pegadinhas da corrupção. Primeira, corrupção ativa, iniciativa do particular. Vocês vão lembrar iniciativa, corrupção ativa. E vão lembrar corrupção ativa é do particular. E com isso, vocês também já matam a definição da corrupção, lembrando que o particular só responde quando ele tiver essa iniciativa. Ah, Milena, fiquei confuso. Ficou, então vamos entender aqui no nosso quadrinho? Quando que o funcionário público responde pela corrupção? Responde por corrupção passiva o funcionário público que solicita, recebe ou aceita uma promessa de vantagem indevida no exercício da função ou em razão da sua função. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou uma policial numa blitz, né? E aí eu paro um carro, o carro tá ilegal, precisa de uma coisa, e eu falo para ele, olha, para eu não te multar, para eu não guinchar seu carro, para eu não te prender, eu queria um cafezinho, acho que a gente pode conversar, veja bem, estou solicitando uma vantagem indevida. Respondo pela corrupção passiva, porque eu sou funcionária pública. Se eu não solicito, mas eu recebo uma vantagem indevida, respondo pela corrupção passiva. Vejam, quando eu recebo, não foi minha iniciativa. Alguém teve uma iniciativa de me oferecer, eu só recebi. Ainda assim eu respondo. Então eu tô lá no meu gabinete, né, se eu for um juiz ou na minha sala sendo uma delegada, e eu tô lá exercendo a minha função, e alguém chega lá e fala: "Ô juiz, não dá para você liberar, para você absorver o meu cliente, eu te dou um cafezinho, a gente pode conversar, um troquinho, alguma coisa nesse sentido." Eu, como delegada, tô lá na minha sala, doutora, veja bem, né, não dá para não indiciar ele, a gente pode conversar em valores. Então, e eu falo, opa, vamos lá, me dá aqui. Eu estou recebendo essa vantagem devida que alguém me ofereceu. Por fim, eu, funcionária pública, respondo pela corrupção passiva se eu aceitar uma promessa de uma vantagem indevida. Aqui também eu não tive nenhuma iniciativa, eu não comecei esse ato. Estou lá quieta na minha sala, fazendo lá meus inquéritos, e alguém chega lá e me oferece uma promessa, me promete alguma coisa. E eu aceito essa promessa. Ah, eu quero essa vantagem indevida sim. Aceitei. Nesses 3 casos, eu cometo corrupção passiva. Vejam que o funcionário público ele responde pela corrupção passiva tanto quando o ato é iniciativa dele, quando ele vai lá e solicita, quanto quando ele não tem iniciativa, ele está quietinho na dele, mas ele aceita alguma vantagem, alguma promessa. Então, não precisa ter iniciativa do funcionário público. Pode ter ou não. De qualquer forma, o funcionário público responde. Por quê? Porque ele representa o Estado. Ele tem uma função de representar o Estado. Ele não pode, ainda que não seja iniciativa dele, ele não pode se corromper. Ele não pode, em nome do Estado, aceitar uma vantagem indevida. Então, o funcionário público responde por aceitar, por pedir, por solicitar, por exigir, sempre responde. Lembrando que, se o funcionário público exigir, ele comete uma concussão, tá? Então, corrupção passiva é quando é passivo, né? Vou lá, solicito, recebo, aceito. Se eu tô exigindo, tô lá nessa mesma blitz e falo, ó, campeão, o negócio é o seguinte, você vai ter que me dar uma vantagem sim, vai ter que me dar um troco aí. Estou exigindo, é uma concussão. Temos aulas específicas sobre a concussão, onde eu entro em mais detalhes e até mostro para vocês que muitas vezes, com uma violência física, a gente pode estar diante de uma extorsão mesmo, né? Mas aqui a gente está falando da corrupção passiva, vamos tentar ficar aqui só para não confundir muito, tá? Então, solicitei, recebi ou aceitei, cometo corrupção passiva, tanto sendo iniciativa minha ou não, porque o controle do funcionário público tem que ser maior. O funcionário público deve ao Estado uma maior lealdade, né? Ele está respondendo como Estado, ele deve uma lealdade ao Estado, ele deve uma boa fé, então ele não pode atuar, seja recebendo ou solicitando nenhuma vantagem indevida.
Quando a gente fala na corrupção ativa do particular, o particular ele só é punido se ele tiver a iniciativa. O particular não tem essa responsabilidade toda do funcionário público. Ele não pode se corromper, mas desde que ele esteja lá na iniciativa. Se ele está na resposta, ele não comete crime, tá? Então, o funcionário público sempre vai cometer. Tendo iniciativa ou não, se ele entrou no esqueminha da corrupção, ele vai responder. O particular, nem sempre que ele entra no esquema da corrupção, ele responde pelo crime. Ele só responde pela corrupção se foi iniciativa dele. E é aí que vocês vão lembrar da corrupção ativa, iniciativa do particular. Então, o particular que dá a vantagem. O funcionário público me solicitou a vantagem, ou me exigiu a vantagem, né? Na tal da Blitz, falou, dá um troco aí, ou você já pensou em dar um cafezinho, solicitou ou exigiu, e eu particular, só dei o dinheiro, eu não cometo crime. Porque eu não tive iniciativa. O particular, quando não tem iniciativa, ainda que ele esteja em si mesmo da corrupção, ele não responde pela corrupção. Então, dar não é crime para o direito penal. Uma forminha da gente decorar, tá? Então, nesse caso, se eu estou dando, seja porque solicitaram, seja porque exigiram, eu não cometo crime. Se eu particular chego lá e ofereço uma vantagem devida ao funcionário público, cometo crime. Foi minha iniciativa. Eu fui lá e falei, opa, tá tudo bem aí, juiz? Então, tô precisando de um alvará, tô precisando que meu cunhado não seja preso, como é que a gente pode conversar disso? Topa 100 mil? Fui lá e ofereci. Cometi o crime. Ah, se o funcionário público não aceitar, tanto faz. O meu crime é oferecer. Se aceitou, se não aceitou, se recebeu, se não recebeu, cometi o meu crime. O mesmo quando eu prometo uma vantagem indevida. Prometer, também a iniciativa do particular, ele responde pela corrupção ativa, independente do funcionário público aceitar ou não a vantagem indevida. Então, como que a gente ficou sobre a corrupção? A corrupção, como eu falei no começo da aula, pode ou não ter dois agentes, pode ser cometida pelos dois ou apenas por um. Então, no caso do funcionário público que solicitou ou exigiu uma vantagem indevida, a na tal da Blitz, essa corrupção tem um só personagem, que é a corrupção passiva do funcionário público. A outra pessoa, se deu, se não deu, não cometeu crime. Então, nessa primeira conduta do solicitar, é uma carreira solo do funcionário público. Ele solicitou, ele teve a iniciativa, ele responde criminalmente, o outro, ele não está participando da corrupção. Ele deu porque ele se sentiu coagido, porque ele precisou dar, porque ele precisava não ser preso. Então, ele não teve iniciativa, ele não responde criminalmente, foi uma corrupção só pelo funcionário público. No caso do funcionário público que recebe ou aceita, que ele é a parte passiva, ele responde por essa corrupção passiva e responde também aquele que ofereceu ou prometeu, o particular. Nesse caso, a gente tem os dois personagens, aquele que está oferecendo, que está prometendo, aquele particular que comete a corrupção ativa, e nós temos aquele que recebe, que aceita, que é aquele funcionário público que comete a corrupção passiva. Então, a corrupção sempre vai ter dois personagens? Não. Posso solicitar e o particular não me entregar, tá? Então, nem sempre tem duas partes. Quando tiver, será crime se for de iniciativa do particular. Se for iniciativa do funcionário público, não será crime. Isso é muito importante, isso cai muito numa segunda fase, então, uma dissertativa mais ainda. Lembrando que o particular que oferece ou promete, comete corrupção ativa, independente do funcionário público receber ou aceitar. E o funcionário público que solicita ou exige, comete corrupção passiva ou concussão, independente desse particular entregar ou não a vantagem devida. Pessoal, a matéria é fácil. Ela parece confusa porque você tem que lembrar quem faz a ativa, quem faz a passiva, tem que lembrar qual conduta é criminosa ou não. Então, você acaba confundindo na hora da prova.
Um fichamentinho desse vai fazer toda a diferença. Tá lá, ó, passiva, funcionário público, solicitar, receber ou aceitar. Ativa, qualquer pessoa, oferecer ou prometer. Dar não é crime. Batendo o olho nisso, você já vai lembrar que a corrupção passiva pode ou não ter dois personagens, pode ser punida por um só ou pelos dois, e ela só será crime particular quando for da iniciativa do particular, corrupção ativa. Então, façam o fichamento, grifem esse ativa para lembrar que é a iniciativa do particular. Lembrem que dar não é crime quando é solicitado ou exigido daquele particular. O particular não tem esse dever, essa responsabilidade tão grande de evitar a corrupção como tem o funcionário público. E eu acho que esse quadrinho fará toda a diferença para vocês. Um último ponto. Eu sou funcionária pública, eu estou lá trabalhando, sou delegada, e no final do ano, uma das partes de algum inquérito vai lá me dar uma caixa de bombom. Pessoal, essa caixa de bombom não foi condicionada a nada. Ninguém fala, olha, eu tô te dando essa caixa de bombom, mas não indicia meu colega, não indicia meu cliente. Tô te dando essa caixa de bombom, mas dá uma corridinha no meu inquérito. Tem nada disso. Foi lá e me deu uma caixa de bombom. Pode ser porque gostou do atendimento, pode ser porque descobriram, racharam o crime dele, pode ser simplesmente porque quis ir lá fazer um agrado, tanto faz. Receber um presente, uma caixa de bombom, um vinho, não é um crime, né, pessoal? Não confundam isso com corrupção. Corrupção realmente é receber algo para, né, uma vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer algo dentro da sua função. É uma vantagem indevida. Vou receber um dinheiro para não indiciar uma pessoa, para não instaurar um inquérito, o juiz para não condenar alguém. Então vejam, não confundam isso, que já caiu também numa prova, uma conduta, acho que foi numa segunda fase, uma conduta dessas, de que na verdade não tinha essa vantagem devida, né, o fazer ou deixar de fazer algo dentro da sua função. Lembrando que a corrupção exige dolo. Eu tenho que saber que aquilo é indevido, o particular tem que saber que aquilo é indevido para responder. Se o particular achar que aquilo que ele está oferecendo é ok, não tem nada de errado, não tem como ele perceber, ele não teve intenção nenhuma, não há o que se falar em crime. A corrupção é aquela intenção de se ter aquela vantagem indevida, tá? Então façam esse fichamento, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para vocês memorizarem essa matéria. Tá tudo aqui de crime funcional? Não. Eu só trouxe para vocês o início, né, do assunto, que é a definição do funcionário público, a definição de crimes funcionais próprios e impróprios, e essa diferencinha da corrupção, que eu acho que cai muito e a gente confunde, infelizmente, na hora da prova, e é importante ter um quadrinho escrito para vocês lembrarem que a corrupção ativa é de iniciativa do particular, a corrupção passiva é do funcionário público, seja ele tendo iniciativa ou não. Então, acho importante vocês lembrarem disso. Mas tem que estudar todos os outros crimes funcionais previstos no edital de vocês. Não tem jeito, pessoal, cai mesmo o crime funcional. Esses foram os principais pontos que eu trouxe aqui para nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, entre no meu Instagram, perguntem, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá? Estudem com bastante atenção os crimes funcionais. No nosso curso da Polícia Civil de São Paulo, os crimes funcionais estão mastigadinhos, exatamente o que cai na prova de vocês, o que é mais cobrado pela VUNESP, com resolução de questões, pensando na banca. Então, faz um baita diferencial, né? Você estudar com um curso formado por professores com uma vasta experiência nessas provas da Polícia Civil de São Paulo, com professores delegados, investigadores, escrivães, professores que foram meus professores, o Pedro de raciocínio lógico. Então, acho que faz muita diferença a experiência desse grupo de professores, é muito bacana. Um curso específico voltado para a Polícia Civil de São Paulo para conseguir fazer a sua preparação nesse pouquíssimo tempo que a gente tem já para a primeira e segunda fase. Isso vai fazer muita diferença. Então, conheçam o nosso curso, assinem ou comprem o nosso curso, né? Ou assinem a nossa assinatura limitada, porque isso com certeza vai fazer uma baita diferença na preparação de vocês. Muito pouco tempo pela frente, a gente tem que se preparar da melhor forma possível.
Quem tiver alguma dúvida, entra no meu Instagram, Milena Sap, estou lá à disposição e assistam todas as nossas aulas gratuitas, que eu tenho certeza que vocês vão já estar um passinho na frente só de assistir essas aulas. Combinado, pessoal? Então eu fico por aqui. Obrigado pela participação de vocês, uma boa noite. Estudem com bastante atenção e a gente se vê na nossa próxima aula.